Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia, aqui pela TV Plan. Hoje vamos falar um pouco a respeito de perda de massa óssea em odontologia. Nosso convidado é o Dr. José Vicente Contatori, que é periodontista e citogeneticista. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e podemos conversar com os nossos telespectadores a respeito de um assunto que acredito que seja bem novo. É um prazer enorme, doutor Luciano, estar com você. Gostei muito do seu ambiente de gravação e, para mim, eu me sinto muito lisonjeado de participar desse programa e estamos aqui para falar um pouco de perda óssea. A minha formação na odontologia, eu tenho alguns cursos de especializações e tenho mestrado e doutorado em reabilitação oral e também mestrado e doutorado em citogenética e biologia molecular. Na realidade, o que nós estamos fazendo hoje, é que nós incrementamos com a biologia molecular e a citogenética, trazendo elementos novos para a odontologia e conseguindo com isto o que nós chamamos aquilo que não se fazia antes. Porque até então, quem tinha perda óssea não tem solução. Acabou o problema. Com esses novos incrementos, nós já conseguimos fazer o que nós chamamos de regeneração óssea. Doutor, eu gostaria que, se possível, o senhor comentasse, então, como é o trabalho seu a respeito dessa parte de citogenética, a periodontia. É um assunto novo, porque, veja, até então, a perda óssea não tinha solução. E durante 15 longos anos, eu, particularmente, sempre fiz enxertos ósseos, com bons resultados. Acontece que no momento em que eu comecei a mexer com a citogenética, eu comecei a pegar células mesenquimais indiferenciadas, ou melhor, células mesenquimais somáticas do sangue, e comecei a fazer um tratamento, uma reprogramação gênica nessa célula, transformando a mesma numa célula-tronco de pluripotência induzida, chamada célula iPS. Nós pegamos essa célula, doutor Luciano, e colocamos sob a forma de enxerto. Então já não é mais um enxerto ósseo, é um enxerto celular. E com esta célula, naquela área de enxerto, ela começa a liberar fatores de crescimento, determinadas células mesenquimais começam a se agrupar e formar o que eu chamo em 3 meses a matriz orgânica óssea. E mais 3 meses a mineralização dessa matriz orgânica. Basicamente, a partir do enxerto celular, com 6 meses, numa área que eu tinha 1 milímetro de osso, eu tenho 22, 25 milímetros de osso. Quase em torno de 4 a 5 vezes mais. Exatamente. Então, esse paciente que gostaria, no primeiro momento, de colocar o seu implante, e não tinha como, porque não tinha altura óssea, após esse enxerto celular, mudou-se totalmente a expectativa, porque ele tem 22, 23 milímetros de osso e nós podemos ali colocar implantes de 17, 18 milímetros com uma excelente ancoragem. Eu gostaria de pedir à produção um filme sobre essa célula. A partir do momento em que nós colocamos essa célula-tronco de pluripotência induzida na área do enxerto, que é o enxerto celular, o que acontece dentro da célula? Então veja, doutor Luciano, nós estamos aí no interior de uma célula-tronco de pluripotência induzida. Estamos vendo as mitocôndrias, o complexo de Golgi em verde, estamos no citoplasma da célula. E nós vamos ver agora, em roxo, uma outra parte do complexo de Golgi e vamos ver então agora o núcleo. No núcleo está o nosso material genético, está o nosso DNA, impactado como cromossoma. Quer dizer, o cromossoma é a impactação do DNA. Então, nós vamos observar agora que 2 centríolos vão para cada um lado da tela e se performa-se 2 fileiras de cromossomas. Por quê? Porque vai haver uma divisão do núcleo da célula. Certo. Então, veja que interessante, telespectador, telespectadora, como existe o centríolo, puxa cada fileira de cromossomas e começa então a haver o que eu chamo de divisão nuclear. Logo em seguida, esta célula começa a se multiplicar. Veja, ela repõe e se reproduz. Acontece que eu coloco aí
400 células. Imagine 400 células no tecido repondo novas células. Se repõe novas células, eu faço o quê? Uma regeneração óssea. Mas como você faz essa regeneração óssea? Nós pegamos uma célula mesenquimal do sangue, uma célula somática, colocamos uma reprogramação gênica dentro dessa célula, trabalhamos com diversos tipos de DNA e transformamos essa célula numa célula tronco de pluripotência induzida. E com isto, colocando essa célula indiferenciada na área onde tem a perda óssea, ela vai se diferenciar em quê? Em osteoblasto. E o que é osteoblasto? É uma fábrica de formação de matriz orgânica óssea. Em 3 meses. E logo mais em 3 meses. E mais 3 meses vai haver o que é a mineralização dessa matriz orgânica óssea. Doutor, inclusive essa técnica então é excelente. De uma medida, digamos, de 2, 3 milímetros para 22, 25 milímetros, né, de massa óssea. Exatamente, porque é importante que você, telespectador, telespectadora, tenha um entendimento do que é a perda óssea. O osso tem a cortical externa e no meio, entre essas duas corticais, direita e esquerda, que é a parte externa do osso, existem as células da medula óssea. Então, quando você mastiga sobre o dente vai repassar essa força para o suporte ósseo. No momento em que o osso recebeu a força, todos nós, sem exceção, perdemos células pela cortical. Nesse momento, as células da medula estão ali num gatilho, preparada para que quando se perca aquela célula na cortical, ela faça mitose, reproduz e repõe as células que perdeu. Isto é, o osso tem uma autoformação muito importante, autoinformação e autoformação. Acontece que nós temos uma enzima, uma bactéria que fica por baixo dessa gengiva e essa bactéria produz uma enzima. E essa enzima atinge a célula da medula e faz com que a célula da medula, que tinha 100% de metabolismo e se multiplicava a cada 1 hora, ela perca 90% e fica apenas com 10% de metabolismo. Na realidade, essa enzima cai dentro da mitocôndria, que é a usina da célula, e diminui a produção de ATP, adenosina trifosfato. Então, esta célula, ela tem dificuldades em se manter. Então ela vai fazer a seguinte leitura: eu vou sobreviver com 10%. Já estou fazendo uma grande coisa, mas não me peça que eu multiplique e reponha novas células. Então ela vai ficar inerte. Nesse momento, a paciente só perde células e não repõe. Vamos fazer uma comparação. Em 30 dias, vamos supor que ela perdeu 30 células na cortical. E a medula repôs 30 células. O índice de perda de células é zero. Não tem perda óssea. Na segunda situação, ela perde 30 células em 1 mês, por exemplo. A medula óssea não repõe nada. Qual o resultado? Menos 30. Esse menos 30 já vai dar um índice de perda óssea para a pessoa. De massa óssea. Puxa porque vida. Ela está perdendo células e não repõe. Eu gostaria que a produção chamasse um caso, que esse caso é um caso inusitado. E você, doutor Luciano, tanto você, telespectador, vão poder ter uma ideia do que representa essa regeneração. Podemos, então? Podemos sim. Doutor, só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o Dr. José Vicente, periodontista e citogeneticista. Doutor, inclusive, agora há pouco, antes do comercial, você falou que tinha trazido mais um filme, né, para exemplificar... Um caso muito importante. Esse caso, Luciano e telespectador, veja só, é um novo pensamento. Porque essa paciente, os dentes que aí estão, apresentavam 90% de perda óssea. No antigo paradigma, o dentista diz assim: vamos extrair esses dentes. Acontece que imagine você, o dente com a perda óssea, a velocidade de perda óssea é 1:2. 1:2. No momento em que você faz a extração desses dentes, você gera um trauma no osso que tem perda óssea. Essa velocidade vai 1:12. 1:12. Isto é, não se remove dente no paciente que tem a perda óssea. Aí o antigo paradigma diz assim: mas os dentes estão abanando na boca, estão moles. O que nós vamos fazer? Nós fizemos aí
nestes dentes uma regeneração óssea com essas células troncos e pluripotência induzida, refixamos os dentes e começamos a fazer uma estética na área. Veja, doutor Luciano. O mesmo dente do paciente? O mesmo dente, não extraímos o dente. Olha lá, o mesmo dente. Então, já apresenta uma conformação estética excelente. Puxa, lógico. A estabilidade fixou o dente porque houve uma regeneração óssea importante e ganhamos volume de tecido mole gengival, porque no momento em que a perda óssea vai para cima, a gengiva acompanha. No momento que você consegue a regeneração óssea para baixo, essa gengiva vai aumentar a quantidade de gengiva inserida. Então, essa paciente, ela me procurou e disse assim: Vicente, eu estou num desespero porque todos estão querendo remover os meus dentes. Eu falei, nada disso. Então, acabou o tratamento, esse é o perfil estético. Essa moça voltou São novos dentes, ao seu trabalho. Ela diz assim, legal. olha, você me reanimou, você me deu substrato para mim ter coragem de voltar, porque todo mundo gostaria de tirar o dente, né, e colocar aquelas próteses pererecas, que é convencional da odontologia. Exatamente. Então, não cabe mais hoje, para a paciente que tem a perda óssea, você promover um trauma, porque o trauma significa o quê? Aumento na velocidade de perda óssea. Puxa, é um trabalho interessante, assim, fenomenal, né? Muito bom mesmo. Doutor, inclusive, senhor, a gente poderia falar, não sei se pode ser agora, a respeito do tratamento, que eu sei que você trabalha com laser também, com laser, né, na parte de tratamento. O laser de 1800 miliwatts, ele, quando passa pela célula que tem a perda óssea, ele neutraliza a enzima que está dentro da mitocôndria e faz com que essa mitocôndria produzia 10% de energia, ATP, ela volta a produzir 100%. Então, a célula, quando ela começa a ter 100% de energia, ela vai fazer uma outra avaliação. Eu estava sobrevivendo com 10. Agora eu ganhei 90, estou com 100%. Eu preciso ficar inerte? Não preciso ficar inerte, porque eu tenho energia para me manter e para reproduzir. Então, essa célula que estava inerte, ela começa a repor novas células. Repondo novas células, nós vamos fazer o quê? Uma regeneração óssea. Mas não é isso só. Porque a reposição de novas células vai aumentar a circulação de sangue dentro do tecido. Porque todo osso que tem perda óssea tem baixa nutrição. Essa é a razão porque muitos profissionais lá atrás iam fazer um enxerto ósseo em cima de um osso que tinha perda óssea e colocavam um enxerto no osso remanescente. Esse enxerto só ia sobreviver se ele recebesse sangue do osso remanescente. Boa, mas esse osso que está aqui embaixo não tem irrigação boa. Então perdia-se o enxerto. Hoje nós aprendemos com um novo paradigma ser o quê? Como na macroagricultura, nós somos um microagricultor. Nós conseguimos pegar aquele osso de má qualidade, revascularizar aquele osso, repor novas células, deixar o tecido ósseo preparado para que no momento em que eu coloque os implantes, haja uma ósseo-integração. Porque a condição sine qua non para a ósseo-integração é a circulação de sangue. Se não tiver oxigênio na interface do implante, não vai haver ósseo-integração. E eu tenho um caso de implantes que eu gostaria de mostrar, aproveitando o ensejo. Então veja, esse senhor é um senhor italiano. Ele veio para o Brasil porque os dentistas de lá diziam, remove os dentes e não dá para colocar implante, porque você tem 2 milímetros de altura óssea. Ele ficou sabendo de nosso trabalho, veio para o Brasil. Numa sessão, nós tiramos todos os dentes, depois, lógico, de preparar o osso. Preparamos, fizemos enxerto celular, essa coisa toda. Aí, removemos o dente e colocamos os implantes. Aí, no caso, nós colocamos alguns componentes protéticos e tem uma capinha. O que o telespectador está vendo são os implantes com essa capinha. Podemos seguir em frente? Aí o modelo aonde nós colocamos os implantes na maxila e o final do caso. Veja interessante. Nós fizemos uma prótese parafusada sobre o implante. Puxa, esse italiano, a hora que se viu no espelho, ele disse assim, solo um outro homo. E é verdade. Que coisa boa, é muito gratificante. Muito, né? gratificante. Então, eu vibro com essas coisas, porque é interessante, com a ciência, tecnologia e inovação,
eu me coloco sempre como um instrumento do Criador. Aí a coisa não fica irrisória, fica uma coisa eterna, né? Quer dizer, Exatamente. A partir do momento que você trata um paciente com essas condições, existe um respeito recíproco, tanto é que o paciente, ele se torna o meu amigo, porque ele sente que existe uma ciência, tecnologia e muito respeito e muita espiritualidade no tratamento com o paciente. Lógico. Isso muda completamente o resultado do caso, né? Como muda, né? Isso é muito gratificante, tanto para o paciente como para o profissional que está executando, no caso, o seu caso, né? É muito bom. Inclusive, doutor, o senhor diz que tem mais um slide, né, para mostrar para os nossos telespectadores. Este caso também, doutor Luciano, é um caso sui generis, porque essa paciente nos procurou e ela gostaria de fazer os 14 implantes na região superior e 14 implantes na região inferior e fazer unitariamente dente por implante e não uma fixa parafusada. E nós então falei, olha, a única possibilidade é nós fazermos a regeneração óssea. E fizemos então uma primeira cirurgia, que é um enxerto celular com células-tronco de pluripotência induzida. Houve a formação da matriz orgânica óssea em 3 meses e mais 3 meses a mineralização. 6 meses após, fizemos os implantes que você, telespectador, estão vendo. Veja, a qualidade da gengiva ao redor do implante. A fixação desses implantes deu 50 newton, uma coragem, uma fixação incrível. Pode, por favor, seguir. E aí a paciente com uma peça parafusada individual dente a dente na região superior e na região inferior. Veja, a paciente, você precisaria acompanhar uma paciente no término do caso. A paciente diz assim, doutor Vicente, eu agradeço o senhor muito. E eu me sinto muito feliz com isso, porque eu realmente faço absoluta questão de afirmar. Eu uso a ciência, a tecnologia e a inovação partindo do princípio que eu sou um instrumento na mão do Criador. Então, eu não sou o Criador, eu sou a criatura. Né? É verdade, porque aquele indivíduo que acha que é o Criador, que é o dono da festa, não é assim a vida. Não é por aí. Não é por aí. Nós sabemos ciência, tecnologia e inovação, mas nós temos que ter aquela humildade, aquela paciência. Saber que aonde chegamos foi porque o universo possibilitou que eu chegasse a isso. Exatamente. E eu, como criatura, devo agradecer o Criador e ser o instrumento dele, né? Puxa, muito bonito. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o Dr. José Vicente e neste bloco também a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, doutor Luciano, com você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Estou aqui novamente com as perguntas dos nossos telespectadores e gostaria de convidar você que está nos assistindo para mandar suas dúvidas, sugestões de perguntas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, também através do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 991 42 24 21. Deixando claro, doutor, que todos que enviarem suas perguntas será mantido em sigilo por questões éticas. Exatamente, isso Com mesmo, certeza, né, doutor, isso mesmo. Doutor José Vicente, eu sei que agora há pouco no intervalo você comentou que tem um filme, né, que gostaria de passar para os nossos telespectadores. Exatamente, doutor Luciano. Esse filme é um filme em que nós trabalhamos com um implante que tem superfície quimicamente ativada. Você coloca o implante e no momento em que ele está dentro do osso, ele chama as células mesenquimais indiferenciadas que começam a fazer a matriz orgânica óssea. Então é um filme de representação muito interessante que você, telespectador, vai ter a oportunidade de ver em locos. É como se você entrasse lá dentro onde está o implante e vendo o que está acontecendo ali. Acontecendo, é exatamente isso. Estamos colocando um implante de superfície quimicamente ativada. Acabamos de colocar esse implante, vamos ver, telespectador, o que acontece lá dentro. Esse implante começa a liberar fatores de crescimento e começa a fazer com que células mesenquimais indiferenciadas, que estão aí no vídeo, elas começam a se aglutinar entre si, veja que interessante, e a partir do momento que elas se aglutinam,
elas começam a formar a matriz orgânica óssea em amarelo. Então, a matriz orgânica óssea começa a formar. Para que este processo, a formação de matriz orgânica óssea, ocorra, é necessário que haja hemácias, que vêm transportar o que é oxigênio, porque sem oxigênio não vai haver a formação de matriz orgânica. Então as hemácias chegando via circulação e nutrindo a formação de matriz orgânica óssea. Olha que interessante. É muito bonito isso. A obra do Criador é maravilhosa, né? Sem explicação. Sem explicações. Então, a partir do momento que essas células sanguíneas vermelhas trouxeram oxigênio e formou a matriz orgânica óssea, nós vamos ver agora no vídeo essas células circunferenciais, que são as células tronco de pluripotência induzida que eu já coloquei. E estas células vão mineralizar aquela matriz orgânica que se formou alguns minutos atrás. Então veja, começa a haver a mineralização do suporte ósseo e começa substanciosamente a formação do osso verdadeiro, o osso compacto. Olha a qualidade óssea. Uma vez este osso formado, houve já a osseointegração. O implante já está com osseointegração. Então eu venho no implante, abro aquela gengiva onde está o implante, tiro o tapa-implante e coloco aí um componente que será um componente protético, parafuso. Sobre este componente protético, eu vou fazer o quê? O dente. Então, o paciente que perdeu esse dente, extraiu, ele vai ter uma prótese parafusada, olha lá, sobre o componente protético. O caso está resolvido. Puxa vida. Doutor José Vicente, parabéns pelo excelente trabalho, sem comentários, sem palavras. Parabéns mesmo. Obrigado. E agora vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores com a Juliana. Pode ser, Juliana? Claro, doutor. Vamos lá. Doutor, de onde é tirado o osso para fazer um enxerto? Na realidade, o paciente é o doador desse osso. Nós podemos tirar um pouco da mandíbula, do túber. Só que na realidade hoje, como nós fazemos enxerto celular e não mais ósseo, nós já desconsideramos o enxerto ósseo. Quer dizer, para aquele profissional que faz o enxerto ósseo, ele poderá tirar do mento, poderá tirar, se for uma grande quantidade de osso, do ilíaco, certo, e fazer uma prototipagem que vai parafusar todo esse osso. É uma técnica boa e que eu fazia antigamente. Só que o enxerto celular trouxe a biologia molecular e a citogenética e incrementou-se mais. Porque com enxerto celular eu só tiro sangue e ativo aquelas células. Eu não vou cortar a área doadora. O paciente não vai ter pós-operatórios de onde se tirou o osso. Eu acho que não é uma técnica tão invasiva quanto essa, exatamente, entendeu? Lógico. Doutor, quanto tempo dura esse enxerto? Então, uma vez colocado o enxerto celular, em 3 meses ele faz a matriz orgânica e mais 3 a mineralização. Olha, esse osso e essas células já receberam o que eu chamo de transferência gênica horizontal. O que é isso? Uma célula transmite a outra a modificação gênica que nós fizemos. Então essa célula, ela faz o quê? Ela começa a produzir a proteína que ela precisa. Toda vez que na recombinação gênica a célula não produz a proteína que precisa, ela fica inerte. É uma célula perigosa. O sistema imune tem que dar apoptose, tem que matar essa célula para que ela não gere outros problemas. Um detalhe, se ela não morre com essa proteína, ela pode se transformar em uma supercélula e se transformar num câncer. O câncer é o quê? Uma modificação de uma proteína que a célula deveria receber e não recebe, ela faz uma outra proteína e ela fica uma supercélula, ela começa a ter uma divisão totalmente desequilibrada. E aí é o câncer. Então, na realidade, esse nosso trabalho deu até a nível de mutação gênica uma compreensão para doenças como Alzheimer, Parkinson, baixa imunidade e o próprio câncer, né? Doutor José Vicente, existe algum material não humano que substitua o osso? Não. A odontologia tentou fazer enxertos xenógenos, isto é,
pegava osso bovino e achava que colocando o osso bovino ali iria osso integrar. A proteína é diferente. Isso não é verdade. Haveria uma osseointegração não de 100%, de 20%, que não é uma osseointegração Não vai resolver o problema. que vai dar estabilidade ao processo. Então, hoje, na realidade, nós entendemos o seguinte: você que é o paciente é o doador para si próprio, por isso que é um enxerto autógeno. Você doa e você recebe. Eu mantenho a mesma compatibilidade genética Sem sua. problemas de rejeição. Sem problemas de rejeição, exatamente. Doutor Luciano, por hoje foram essas perguntas dos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso programa. E continuem enviando suas dúvidas, sugestões de perguntas, até mesmo um tema a ser abordado no programa, né, doutor Exatamente. Luciano? Pelo nosso e-mail, drluciano@programasaudeendia.com.br, através do WhatsApp do Dr. Luciano, no telefone 35 991 42 24 21, e não deixe de curtir a nossa página no Facebook e no Instagram. Né, doutor Luciano? Exatamente. Que tem muitas informações sobre os nossos entrevistados aqui, como até o doutor José Vicente está aqui conosco. Estará no nosso site, né? A partir do Com dia que for pro certeza. ar. A todos uma boa semana. Doutor Luciano, até o próximo programa, se Deus quiser. Doutor, antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser? Sim. Primeiro quero deixar o meu site, que é o www.odontologiacontatore.com.br. Nesse site, colegas dentistas também que queiram entrar, tem um material vasto no site. E nós montamos também um site em inglês, que é o Contatore Foundation, porque muitos pesquisadores de fora acompanham o nosso trabalho. Certo. Então nós estamos conversando com esses cientistas numa língua universal que é o inglês. Essa é a razão pela qual nós fizemos o Contatore Foundation. Eu quero dizer a você, telespectador, o seguinte: hoje existe uma esperança. A regeneração óssea, ela é uma luz no final do túnel para os pacientes que têm a perda óssea. E essa esperança, eu fico emocionado até em falar com vocês, porque ela chegou. Ela chegou e nós fazemos isso realmente com muita prestação de serviço. Nós fazemos isso de uma maneira onde sentimos que o Criador que está por trás disso tudo orienta as nossas mãos e as nossas mentes para que o paciente receba o seu melhor. Com carinho e com respeito, eu quero deixar a vocês o meu abraço e, Dr. Luciano, até a próxima, se Deus quiser, terão né, próximas, doutor? E nós continuaremos dar essas informações de ciência e tecnologia ao telespectador. Será um grande prazer. Que tanto está ansioso para ouvir tudo o que nós temos para dizer. Exatamente, tem muito mais ainda para dizer, né? Doutor, então eu gostaria muito de agradecê-lo e parabenizá-lo pelo excelente, pelo magnífico trabalho que vem realizando e a gente, como foi mostrado durante o programa. Parabéns mais uma vez, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.